Boa tarde, pessoal. Agora sim, todos nos ouvem. O Marcos, o primeiro comentário. Seja bem-vindo, Marcos. Vamos segurar aí o período tradicional, né, para os nossos convidados acessarem. E aí a gente pode iniciar. Acredito que está tudo certo aqui. O áudio. Ok. O pessoal pode acessar e se quiser interagir pelo chat também não tem problema. Hoje nós temos 3 convidados, já vou fazer a apresentação de todos eles. Seguimos a mesma lógica, né, da nossa outra transmissão pelo Capacita. Sandro Pontes, Flávia, ótimo, Carrancas. Temos pessoas inscritas de todo o estado, isso é muito bom, ter público diverso, tanto de setores diferentes quanto de regiões diferentes. Às vezes a gente faz a transmissão e concentra todo mundo em Belo Horizonte, não que seja um problema, né, mas fica menos rico. As contribuições acabam sendo muito parecidas em função disso. Vou dar uma olhada aqui. Ok. Temos 20 pessoas já acessando. Novos inscritos, isso é ótimo, né? Na última hora não tem problema nenhum, tem espaço para todo mundo. Mariana, Trilha dos Inconfidentes, sejam bem-vindos. Representando 24 municípios, ótimo. As instâncias de governança são muito bem-vindas no debate. Nossa intenção justamente é promover esse programa para ter essa integração entre empresas, instâncias de governança, Estado, autônomos, né, também são muito bem-vindos. A gente construir um setor melhor durante e depois da retomada, né? O Márcio também, Secult, seja bem-vindo. Nossos parceiros também aparecendo. Ó, Fred, estão te citando ali, personagem do turismo receptivo do Estado. É bom quando chama a gente patrimônio, né? Por um lado, por outro, a gente fica meio... Eu tô tranquilo com esse nome. Muito bom, muito bom. 25 pessoas, ótimo. Bom, aos presentes, né, já fazendo uma introdução, nós temos aqui uma pauta muito interessante para hoje. Daqui um pouquinho a gente vai especificar a ficha corrida, né, o currículo de todos os nossos convidados, pessoal muito experiente, com muito conhecimento sobre o assunto, mas a ideia é seguir uma lógica bem descontraída, né, então é uma conversa para a gente ter toda a informação que eles podem contribuir, os insights que eles têm, as impressões que eles têm do momento, o que eles acham que vai acontecer. Nada muito formal, a gente não é para dormir, né? A grande verdade é essa, é para ficar acordado e é para participar. Então, todo mundo que está entrando aí pode aproveitar o chat, falar o máximo possível, mandar pergunta. A gente não vai conseguir responder todas, isso é óbvio, né? Mas a gente consegue coletar essas informações para depois dar um retorno para vocês. Então, podem participar o máximo possível, não se acanhem, enviem perguntas longas, curtas, complexas, simples, mas enviem perguntas. Nos ajudem a ter ainda mais conteúdo para vocês. Bom, já temos os 5 minutos, pessoal, eu vou iniciar. Eu sou o Vinícius Policarpo, eu sou um analista do Sebrae. Junto com a Natália, minha colega, nós coordenamos as atividades para o Estado na área de turismo. A Natália, infelizmente, não pôde participar hoje em função de outros compromissos. Nós temos uma profusão de compromissos, né, hoje em dia, então fica muito difícil ter toda a equipe participando. Então pode acontecer desse revezamento, a gente sempre ter essa parceria. O nosso programa é um programa que já vem acontecendo há mais de um mês. Nós temos essa parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, com a FEComércio, com a FECitur, o Senac está participando conosco, então nós temos aí uma conjunção de entidades para tentar construir um caminho, uma saída para a pandemia e um caminho melhor do que a gente já tinha no turismo do Estado. Hoje nós estamos contando com 3 convidados que são, assim, dispensam apresentações, mas eu ainda vou fazê-las,
né? Eu acho que já se manifestaram aí no chat que conhecem os nossos convidados, isso é muito bom. Mas, de toda forma, para quem ainda não conhece, hoje nós temos aqui conosco a Elaine Santos, que é uma colega do Senac. Ela tem larga experiência dentro de turismo, hospitalidade e gestão, então já trata de guias de turismo, já trata de tópicos focados na gestão de empresas, entende muito do assunto. A gente tem o Tiago, que está trabalhando aí temáticas muito interessantes durante o mestrado dele, é guia, é promotor do turismo local, entende muito do assunto de educação, né, de não formal e formalização também, entende de marketing digital. Então a gente tentou cobrir diversas áreas, e o Fred Crema, ele é proprietário da Maritaca Expeditions, entende muito de ecoturismo. Então, é um setor que a gente sabe que está aí proeminente, a retomada aí, está todo mundo aquecendo os motores para correr para as áreas abertas, né, para a natureza. Então, acho que vai ser muito interessante a gente cobrir esses tópicos hoje. Obviamente, a gente vai tentar seguir uma estrutura, mas ela não é, de forma alguma, gravada na pedra. Então, a gente vai seguindo, na verdade, na direção que o papo for levar esse evento. Então, a gente começa falando com o Fred, a gente vai falar um pouquinho aí de como que está esse mercado, depois a gente vai falar um pouco com a Elaine, um pouquinho sobre a formação, um pouquinho sobre essas prioridades de como que esse profissional tem que se atentar no mercado, e depois a gente fala com o Tiago, pensando nesse marketing digital, pensando no relacionamento com o cliente, e lembrando que eles vão participar ao longo de toda a programação, não necessariamente a gente vai ficar rígido na ordem da fala, a gente só estrutura para que vocês tenham uma percepção dessa sequência, certo? Bom, as perguntas no chat, como eu falava logo um pouco antes, vocês podem enviar a qualquer momento as perguntas no chat, nós vamos tentar respondê-las na ordem que for possível, as perguntas que forem mais conectadas ao tema que está sendo tratado, as que não forem respondidas, nós receberemos elas via e-mail e tentaremos responder da melhor forma possível no momento posterior. Lembrando que, infelizmente, nós temos uma restrição de tempo, uma restrição da ocasião, mas isso não quer dizer que o debate vai acabar aqui, de forma alguma. O que é o Capacita, então, pessoal? Só para quem está começando agora entendendo o que é o Capacita. É a parceria, como eu citei, com os nossos, as instituições parceiras do Sebrae, é um programa para levar conteúdo ao setor, então os candidatos a empresários e os empresários, e as empresárias, claro, para entender um pouquinho o setor por linhas temáticas. Então nós já tivemos aí a primeira leva de temas que tratavam especificamente de gestão, tratavam de finanças e tratavam um pouco de marketing digital. A gente tinha ali biossegurança, mas como isso está mudando todo dia, é possível que a gente vá tratando disso novamente. A gente tinha protocolos que já foram se transformando, como Minas Consciente. Então, é um tema que vai ser recorrente. Hoje a gente vai falar de guias e condutores, que são aí a espinha dorsal, né? Todo mundo sabe disso. O setor não funciona sem essas pessoas. É uma função que é subestimada, infelizmente, é subvalorizada, mas a gente está aqui para mudar isso. Então, hoje a gente tem como tema central no Capacita os guias e condutores. Novos temas vão acontecer nas próximas edições e o ideal é que vocês se inscrevam o quanto antes. A gente vai colocar o link aí no site para vocês usufruírem desses conteúdos. É só o início, né? A gente está brincando aqui que o Capacita é a porta que vai te levar para esse novo mundo do turismo. E tem muito mais na FEComércio, tem muito mais na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, no SENAC, com os circuitos e com o SEBRAE. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar, então, já chamando o Fred para participar. No primeiro tópico que a gente separou aqui, para a gente entender um pouquinho sobre como que está esse mercado, como que está passando por essa pandemia e as expectativas que a gente vai ter. Então, Fred, para a gente iniciar, como que você enxerga o impacto que aconteceu de março até agora no nosso mercado local? Se você quiser também trazer aí referências do mercado internacional, como que esse impacto afetou diretamente vocês? Vamos lá, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, muito obrigado, né, de fazer parte. A gente fica sempre feliz de estar junto aí com vocês, com gente. E já vi vários amigos aqui na mensagem, muito bacana. Bom, eu vejo essa pandemia, na verdade, com uma grande possibilidade de transformação, uma grande oportunidade. Mas se você for falar de negócios mesmo, o meu negócio ele parou basicamente total, né? Hoje eu tenho
de 80% a 85% dos meus clientes são estrangeiros. Então, absolutamente, minha última viagem foi dia 10 de março, e desde então eu estou parado. Né? Eu não vejo perspectivas muito próximas de voltar ao mercado, o internacional, né? Assim, o internacional acho que ele vai demorar um pouco para as pessoas voltarem, mas eu vejo uma possibilidade muito legal no turismo nacional, né? Então, aqui, hoje eu moro em Sacramento, né, que é uma das portarias da Serra da Canastra, que é uma das especialidades que a gente trabalha, e o parque ainda está fechado, então a gente realmente está parado, a gente está trabalhando em outras coisas para esperar a volta. E até uma coisa interessante que você falou sobre o que trouxe essa pandemia, a gente fez parte de um grupo de trabalho, inclusive hoje, nesse mesmo horário, a Beta está lançando um novo protocolo, né, para ser usado em turismo, principalmente em turismo de natureza, né, a gente focou em algumas áreas, porque os protocolos que saíram, eles não eram muito específicos, eles eram muito abrangentes, e no nosso caso, na natureza, existem alguns casos peculiares, né? O próprio transporte é uma coisa muito complexa, né? Essa doença ela é muito... Tem umas coisas que se a gente ficar muito preocupado, é bom realmente nem sair de casa, né? Então a gente tem que ver o momento no Brasil. Infelizmente, a gente não está no momento que... Assim, o pessoal fala que está tranquilo, mas eu acredito que morrer 1.300 pessoas a 45 dias, para mim, não é tranquilo. Né? Então, assim, então, tentando responder no meu ponto de vista, a nossa empresa, a gente resolveu não operar, por enquanto não estamos operando, porque eu não me sinto seguro o suficiente. Saindo esses protocolos, né, que a gente fez até parte do grupo de trabalho, eu acredito que a partir talvez de setembro a gente possa começar a fazer algumas coisas pequenas, né, de experiência. E com turismo internacional, infelizmente... Normalmente o turismo internacional ele começa a partir de maio, né? No Brasil em maio, e ele vai até mais ou menos outubro, novembro, é onde é mais a alta estação, né? E eu não sei, sinceramente, se até maio eles vão estar seguros o suficiente para vir para o Brasil. Se o Brasil ainda vai ser um lugar de escolha, né? Com as escolhas que a gente tomou para manter essa pandemia, eu acho que assim isso vai refletir muito ainda no turismo, infelizmente, né? A gente, entre aspas, vamos pagar esse preço ainda muito caro, né? Porque para voltar ao turismo do jeito que estava, eu estava com a agenda, até dia 15 de novembro eu não tinha um dia livre. Né? Para eu voltar essa agenda, eu não sei se o ano que vem eu vou conseguir preencher essa agenda. Então, assim, é um momento difícil, mas eu também acho que ele é transformador. Eu acho que assim ele é muito bom para a gente repensar em algumas coisas, melhorar nossos produtos, pensar em experiência, né? Eu acho que tem outras coisas assim, não é um caso perdido, não é para ficar desesperado, né? Porque assim, eu não gosto de... Apesar de tudo, que não é para ficar super feliz, mas a gente também, eu acho que não tem que ficar desesperado. Eu acho que a gente vai ter o nosso momento, o turismo vai ter o nosso momento, porque eu acho que assim que isso melhorar, o turismo ele vai, do mesmo jeito que ele caiu, ele vai subir muito rápido, né? Porque está todo mundo louco para viajar, né? Está todo mundo louco para ter uma experiência. Então, a questão de tempo é a gente estar preparado para receber esse pessoal, assim, né? Então, assim, para fechar, é mais ou menos isso. Eu não operaria agora, eu acho que não é um momento bom, mas a gente já está se preparando para quando esse momento estiver um pouco mais tranquilo, a gente conseguir operar com excelência e atendimento e com todo o procedimento necessário para a gestão de segurança, pensando na gestão sanitária. Né? Tem até uma coisa interessante na sua fala de não operar agora, que eu acho que o Thiago pode ajudar a contribuir, na verdade, né? Que é o design do serviço, né? Então, entender melhor o que está acontecendo, qual que é o novo cliente. E aí, Thiago, vou pedir para você, assim, o Fred fala desse momento, da expectativa para maio, né? Pegando o ciclo sazonal do internacional, obviamente, eu vou enfiar no meio o mercado doméstico, né? Mas como que você vê, então, o redesenho dos produtos olhando para o mercado interno, se for o caso? O seu áudio está fechado, eu Isso, acho. agora foi. É muito importante esse momento, porque o Fred traz um aspecto que é interessante, né? Assim, um aspecto da tomada de decisão daquele que é um empreendedor nesse momento, né? Ou seja, quem está na frente do mercado, ele tem essa possibilidade de hoje pensar em se vai operar ou não. E aí eu acho prudente quando o Fred traz essa posição de não operar, porque eu acredito que o não operar significa a remodelagem de todos os processos e, consequentemente, o produto que ele oferece.
Então, a gente tem visto alguns exemplos de agências de viagens que têm aproveitando esse período para reformular seus sites, para trazer outras possibilidades de produtos pós-pandemia. E uma questão que é importante dizer também é que a nossa forma de operar, a nossa forma de trabalhar, ela vai mudar muito nesse período consequente à pandemia, né? Eu costumo brincar que nós temos, por exemplo, nós somos conhecidos pela hospitalidade. Então, nós temos essa marca, esse traço de acolher bem. Só que a nossa forma de acolher, ela está muito relacionada, por exemplo, ao contato. Então, já é algo que dentro dos nossos modelos, dentro dos nossos processos, das experiências que nós levamos e conduzimos os turistas, nós teremos aí uma nova roupagem. E isso envolve tanto as empresas, as agências e operadoras de turismo, quanto nós, guias de turismo, condutores, né, quem trabalha diretamente com o turista, como a toda a outra cadeia, e principalmente também fazendo um link com a formação. Por exemplo, aqueles que estão formando hoje, que estão trabalhando nesse processo de aprender, de obter os procedimentos de como trabalhar nesse ensino, educação para o trabalho, ele vai ter já que ter outros processos, outros procedimentos e um novo olhar para trabalhar, que é diferente de como a gente tinha anteriormente. Perfeito. E você até chamou o gancho para a Elaine, né? Como que fica essa formação dessas pessoas e não só a formação inicial, né? A reciclagem, a formação continuada. Se você não está operando, é o momento, Elaine, para investir nisso? Como é que é? Então, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui, espero contribuir. Eu tenho certeza que vou aprender muito aí com os colegas presentes. Bem, eu fui anotando aqui, pontuando que o Fred e o Thiago, eles foram falando, porque peguei alguns pontos aqui de falas que são muito importantes, né, deles. A questão do planejamento, a questão de escolher não guiar, não operar nesse momento, claro, é prudente, é uma decisão particular que faz parte do planejamento mesmo, do agente, do condutor, do guia, e é um momento realmente de planejamento, é um momento que é possível, sim, se qualificar, é um momento que a gente tem aí algumas opções, inclusive gratuitas, né, de cursos, a própria questão das informações, que são muitas, então a gente saber filtrar aí. Antes de começar, eu estava conversando isso com o Thiago, são muitas informações ao mesmo tempo, muitas coisas mudam rapidamente, a questão dos protocolos, né? Então, a gente tem aí diferentes protocolos para as atividades da área do turismo, e a gente precisa saber filtrar isso, né? Existem algumas características que no Senac a gente chama das competências, né? Que são os conteúdos que são trabalhados, que são adequados aí, que são importantes para quando a gente fala de qualificação profissional, e existem algumas competências que elas não mudam. Então, quem está nos assistindo, né, quem está participando aí, não é uma questão de reformular tudo. A gente passa por uma questão de adequação, né, de alterar e de agregar, mas a essência, né, da profissão, a gente não perde essa essência. A gente não precisa pensar numa reestruturação completa dos cursos, não é isso, mas é uma questão de pensar a longo prazo, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, eu acredito que serve de ensinamento e com toda certeza, todas as profissões relacionadas à área do turismo, né, que é a área que nós estamos conversando aqui em específico, são profissões que vão sofrer essas alterações, que vão agregar, que vão pensar na biossegurança, que vão estar aí, que precisam estar preocupadas com a atualização relacionada aos protocolos, mas é muito importante pontuar isso, né, que é um momento sim, de planejamento, é um momento da gente ser parceiro, né, da gente entender junto, porque é tudo muito novo, entender esses novos protocolos, conversar com os colegas sobre essas questões também, e pensando, obviamente, no que já foi falado um pouquinho aí, que o Thiago, eu acho que vai falar um pouco mais na fala dele, que é pensando nesse novo cliente. É um cliente que está preocupado com essa biossegurança, que quer segurança, que está aí, entre aspas, preso dentro de casa, né, que está querendo ter a experiência
que o turismo presencial proporciona. É claro que a gente tem as opções aí virtuais e está tudo certo, isso é muito legal. Acredito que é uma antecipação mesmo da tecnologia, e eu vejo isso com bons olhos, né? E enquanto a gente vai se reinventando dentro do que pode ser feito nesse momento, a gente vai se preparando para o momento presencial, a gente conseguir viver as experiências aí do turismo no calor humano. E, Elaine, é interessante o que você traz, principalmente porque, assim, essa opção de retomada e tem muitas coisas que se mantêm, só que nós temos que levar em consideração o nosso setor e a particularidade do nosso setor, né? Então, assim, praticamente nós fomos a nossa atuação fim, né? Ou seja, o que nós atuamos e para que nós atuamos, ela foi extremamente interrompida com a pandemia, porque a pandemia, ela afeta o deslocamento. Então, se a gente afeta o deslocamento das pessoas, consequentemente, a gente está afetando diretamente esse setor, que dentro das previsões também tem esse cenário de difícil retorno, né, de uma volta lenta, morosa, e aí que vem também esse programa que busca, nesse momento, tentar trazer um pouco dessa discussão. Ou seja, é um cenário que nós estamos impossibilitados de atuar. Então, o que podemos fazer? Né? O que podemos fazer, para a gente fazer a diferença amanhã, a gente precisa de começar o nosso trabalho hoje. E aí, algumas pistas do que a gente traz aqui, né, que a gente vai discutir nesse nosso momento, é exatamente isso. São estratégias e opções da gente conseguir tentar superar esse momento que é difícil para nós, mas também para toda a cadeia, né? Desde o território, aqueles lugares que necessitam disso, que a gente tem um público dos circuitos, nós temos público dos conselhos municipais. Então, por exemplo, dentro do âmbito do meu conselho municipal, como que eu posso fazer a diferença, né? Como que nós conseguimos pensar em uma estratégia de retomada, mas que seja uma estratégia de retomada inteligente, que nós começamos a atuar hoje, para amanhã a gente conseguir colher esse fruto, né? Como promover, como trabalhar. Então, isso é algo que a gente permeia muito, que nós estamos pensando hoje, né? Nesse momento. Perfeito. Eu vou jogar para o Fred de novo, pensando assim, vocês estão falando das expectativas, das mudanças que a gente precisa fazer no setor, de como que o mercado está. Fred, você é um empresário que atua no ecoturismo com muita força, né? É um dos carros-chefes de vocês. E como que está a visão de vocês para o turismo regional dessa retomada imediata? Seja ela quando ocorrer, né? A gente já pensou em agosto, a gente já pensou em setembro, a gente já pensou em outubro, tem gente que falou em novembro, você falou em maio, olhando para a sazonalidade, o padrão sazonal que a gente tem. Como que está a perspectiva de vocês para o ecoturismo nessa retomada e se isso se encaixa em 2020 ainda? Vamos lá, até o maio que eu falei é focado nos internacionais, né? No público internacional. O nacional, a demanda já começou. Já tem gente viajando, na verdade, né? A gente não veio só reclamar, tá vendo? Não, já tem aqui, na verdade, como a nossa opção foi não atender, né, em particular onde eu vivo agora, os casos começaram a crescer agora. A gente estava sem nenhum caso, mais ou menos há um mês começou, nós estamos com 80 casos. Então não é o momento de eu abrir a porta e trazer gente de fora para cá, né? Ainda mais que é um lugar bem pequeno. Mas eu vejo que o turismo nacional ele vai voltar. Na verdade, o pessoal está doido para viajar. Acho que o problema que a gente teve com essa pandemia, como no Brasil não se controlou do jeito da maioria dos países, ela está demorando muito mais tempo do que o normal. Então, com isso, as pessoas já estão se acostumando. Eu falei no começo, né, 1.300 mortes por dia já ficou normal, 1.100 está normal. Então, eles já começaram a voltar ao normal. Eu tive até um cliente que eu assustei, porque eles estavam me procurando, e falei assim, não, eles não estão muito aí para essa pandemia, não, eles querem viajar. E eu falei, gente, o parque está fechado, eu não tenho como atender vocês, os lugares que vocês querem visitar estão fechados ainda, né? Mas eu vejo assim, eu vejo que o turismo nacional, eu acredito que a partir de setembro, talvez outubro, ele volte a reaquecer devagar, ele não vai vir muito rápido. A gente tem alguns exemplos, assim, Foz do Iguaçu abriu e teve que fechar, Canela abriu e teve que fechar, Bonito está abrindo, eu não sei se vai fechar, mas eu acredito que feche em breve, porque a gente se precipitou, quando chegou julho, né? Ninguém queria perder o dinheiro de julho, né? Porque o julho é sempre importante, né?
E eles passaram por cima um pouco disso. Então, acho que assim é um momento delicado. Tudo que vocês falaram assim de capacitação, acho que é um momento perfeito, né? Inclusive, como um abetano de coração, né? Eu acho que o sistema de gestão de segurança, que a gente já fala disso há muito tempo, é um momento perfeito para a gente entender o que é isso. Porque o novo cliente ele vai querer uma segurança. A segurança ela não está só que agora a gente fala do Covid, mas ela está em geral, né? Então é um momento para a gente entender o que é essa tal gestão de segurança que a gente já fala, que a gente é referência internacional nisso, né? A Beta conseguiu fazer, inclusive ontem ou anteontem, teve mais um. Hoje nós temos 3 ISOs que são baseadas em normas técnicas brasileiras, né? A de líderes, a de gestão de segurança e a de... Eu não sei se é a competência do condutor ou se é de comunicação, mas são 3 ISOs. Então, isso é uma vitória para o Brasil fantástica. Então, a gente tem que pegar, eu acho que esse momento, entender, se adequar, entender que realmente é preocupante, a gente vai ter que diminuir algumas coisas. Eu tive uma cliente que ela, até interessante, ela estava preocupada com um grupo que vai chegar em maio. E ela começou a me ligar e desesperada. Eu falei, moça, vamos se falar depois, porque eu não tenho o que eu fazer agora. Agora, até o hotel que você ia atender está fechado. Eu falei, mas será que eles vão abrir? Quando que eles vão abrir? Eu falei, não sei, mas quando que é a sua viagem? Quando ela falou que era em maio, eu falei, relaxa. Até maio a gente resolve. Daí ela falou, mas se eu tiver que cortar 50%, eu falei, isso também, daí é gestão, né? Porque daí quando vem na gestão de cada um é difícil, né? Porque quando a gente analisa uma coisa que a gente percebeu analisando nesses grupos de trabalho junto com a Beta, para entender a dificuldade de controlar essa doença, é difícil você falar a 50% funciona, porque os aviões estão funcionando a 100%. Quer dizer, o cara vem num avião lotado, daí chega aqui, você não vai pôr 50 pessoas no ônibus porque não pode. Então tem um pouco de... É muito difícil. Então, por isso que eu acho que assim depende muito do que a gente chama na gestão de segurança, do nível de risco que cada empresa quer ter, né? Então, eu acredito que a partir de setembro, talvez começo de outubro, a gente volte um reaquecimento, né? Mas ele está... por exemplo, Rio e São Paulo já cancelaram, acho que até o Carnaval, né? O Ano Novo e Carnaval já foi cancelado, né? Então, para a gente ter uma ideia que o buraco é grande, né? Antes de passar para os nossos colegas, eu queria até pegar nesse último ponto, Fred. Com relação ao risco, você enxerga que a condução de grandes grupos vai ser viável no mercado próximo, que seja 2021 ou 2022, ou vão ser grupos bem restritos? Restritos. Enquanto não sair a vacina, eu acho que é muito complexo, né? Não que não possa ser feito, porque, assim, de novo, numa gestão de risco, né, numa gestão de segurança que você implementa, você tem que ter um termo de compromisso com o cliente, né, um termo de risco, e ele tem que entender. E a empresa, nesse ponto que eu acho que é importante, a gente tem que saber qual é o risco real, porque por mais que a gente faça o máximo possível, você nunca vai deixar ele imune à doença, né? É impossível, porque se a gente conseguir isso, a gente resolveu o problema, né? Então, sempre tem um risco. Em qualquer atividade a gente tem um risco, né? Então, eu acho que assim, a comunicação vai ser importante e eu acho difícil a gente voltar à normalidade antes dessa vacina chegar. Dizem que a vacina vai chegar agora, esse ano, eu acho impossível, mas é pessoal. Eu acredito que a possibilidade dela ser viável é 2021, a vacina mesmo, né? E talvez 2022, mas assim, como a pandemia chegou, tá números muito expressivos, né, no mundo, eu acredito que em 2021 eles consigam acelerar o processo. Mas eu acredito que para o turismo de massa, e que é uma grande vantagem, a gente está falando aí, eu sei que tem muito mineiro, né, na verdade, aqui quase todo mundo é mineiro, né? Eu tenho coração mineiro, mas eu sou paulista, eu moro em Minas há muito tempo, já me considero mineiro. Para nós é muito bom, porque Minas não tem o perfil de massa, né? É uma coisa que a gente sempre conversou com a Secretaria de Turismo, com as outras empresas. Minas Gerais é diferente de um destino de praia, que você pode encher de gente, ter ônibus chegando a toda hora. Você não vai conseguir colocar 20 ônibus, 30 ônibus dentro de Ouro Preto, ou dentro de Mariana, ou dentro de Tiradentes. Os nossos destinos, eles são mais personalizados. Então, para Minas Gerais, eu acho que é uma grande vantagem, porque a gente pode conseguir trabalhar mais minuciosamente as pessoas, menos pessoas com mais qualidade, tanto de segurança, quanto de informação, quanto de carinho, né, com o seu cliente. Então, eu vejo que para Minas é muito positivo, porque os grandes destinos que, vamos dizer, que a gente perde, né, nesse ponto de competitivo, assim, de grande massa,
eles não vão ter não vai ter tanta gente querendo ir para, né, sei lá, para Porto Seguro, né? Então, para nós mineiros é uma grande vantagem. Para a gente que está aqui em Minas, esse é o momento que a gente tem que aproveitar. E depois que ele comeu, acho que a gente brincou antes, né? Depois que ele comeu o pãozinho de Minas, né, o queijinho, daí não sai mais daqui, né? A sua fala, Fred, assim, vou até fazer o jabá para os nossos parceiros da Secult, ficou parecendo palestra do Minas Recebe, né? O que é ótimo, né? A gente tem que ter essa visão do Estado. E aí, Thiago... Sou filhote do Minas Recebe. Não é? Nesse ponto que ele falou, Thiago, da relação com os clientes, e pegando até a pergunta aqui do chat da Priscila Martins, a gente está falando de risco, das medidas de segurança, das transformações desse produto, e a Priscila trouxe a questão do engajamento do cliente. O quão você vê, o quanto da importância você vê dessa relação para que essa operação aconteça, sendo que a gente vai ter uma transformação, vai ter uma preocupação com o risco de contágio, até a vacina. Como que você enxerga essa relação com o cliente para tentar atingir esse patamar? Primeiro ponto que eu considero, Vinícius, é que seja município, o poder público, seja empresas, ou seja o próprio empreendedor e o cliente, é impossível a gente dizer que a partir de amanhã não se tem mais pandemia. Então, eu acho que o grande erro foi dizer assim, a pandemia vai acabar depois do pico, ou seja, depois tudo volta ao normal. Ou se a gente dizer hoje aqui que em dezembro vai voltar, a gente está botando uma data fim para a pandemia, o que não vai acontecer. Então, essa é uma realidade. Eu acho que muitas pessoas demoraram para entender isso. Né? Assim, teve gente que entendeu isso em abril, teve gente que entendeu em maio, teve gente que entendeu em agosto, e teve gente que ainda não entendeu, e que precisa de entender. Porque a partir disso você vai saber, olha, o que eu preciso? A partir desse momento eu sei que eu não posso pôr o fim da pandemia, e eu também não posso trabalhar como eu trabalhava. Então aí a grande sacada é exatamente a relação com o cliente. Nós não podemos fazer delivery ou entrega do turismo, porque a gente trabalha de uma maneira diferente. Então, nós temos que fazer o quê? Que nos aproximar, ou que aproximar o nosso trabalho e o nosso município para as pessoas que desejam viajar. Porque uma das questões muito interessantes, quando se vai pensar em uma escolha de um local de viagem, de um destino de viagem, é o que está no nosso imaginário. É aquilo que a gente projeta para a localidade, é aquilo que a gente deseja vivenciar, as experiências que nós buscamos ter naquela localidade. Então, isso nós conseguimos agora pensar, planejar e já dizer para os outros como que esse lugar está se preparando para isso. Vou te dar um exemplo. Nós temos um fluxo, o Belo Horizonte é um grande polo emissor de turistas, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Isso, vários dados nos comprovam, principalmente até há uma discussão de Belo Horizonte ser um lugar mais emissor de turistas do que propriamente receptor. E isso faz com que muitas pessoas que saíam de Belo Horizonte escolhiam, então, um destino nacional ou um destino internacional. A partir do momento que ela toma a decisão, eu não vou viajar para fora do meu estado esse ano, nós temos uma grande vantagem. Porque nós temos todo um público emissivo de Belo Horizonte que estará sedento para viajar dentro do próprio território. Mas vai viajar de qual maneira? Como? A partir do momento que os municípios, e aí toda a sua estrutura de Secretaria de Cultura e Turismo, as secretarias de turismo e todos os envolvidos com a atividade se conscientizem que esse é um espaço seguro, ou que dá para se fazer de uma forma segura, e aí passa-se para os operadores. Ou seja, nós vamos dizer, nós enquanto guias de turismo e operadores, né, promotores de turismo local, vamos dizer, olha, venha para cá, porque há a possibilidade da gente utilizar esse procedimento. Então, isso num cenário que eu não posso dizer se vai ser outubro, dezembro, mas se tem que começar a pensar para que isso aconteça. Só que nós podemos trabalhar com apresentações. Uma coisa que surgiu, por exemplo, agora, né, nesse período de pandemia, foram os passeios turísticos virtuais, que é uma possibilidade, não de fazer um passeio turístico presencial, porque o turismo depende de deslocamento. Mas no passeio turístico virtual, eu tive já várias experiências apresentando Belo Horizonte, e muitas pessoas dizem assim, eu quero conhecer Belo Horizonte com você. Essa fala, para mim, é a fala fundamental.
Porque a partir do momento que a pessoa faz comigo um passeio virtual no qual eu apresento a história da minha cidade, algumas curiosidades e alguns pontos turísticos, eu estou trabalhando extremamente dentro do marketing, no momento em que eu salto e mostro para eles que nesse lugar há possibilidade de experiência e é possível de ser feito pós-pandemia. Então, esse momento de trabalhar com o cliente e aproveitar esse período para isso é algo estratégico, até para a gente sentir como que o próprio cliente está. Você deseja viajar? Para onde? Então, revisitar aquela cartela de cliente, buscar os seus contatos, aquela agência que já trabalhou com você, entrar em contato com ela para saber se ela tem alguma previsão de fazer viagens, como que ela está pensando. Isso ajuda a entender um cenário do setor, que é importante para nós, enquanto profissionais, nos prepararmos para essa atuação. Elaine, eu já sei que você quer falar, mas só para a gente fazer a conexão, você acha que a formação tradicional, né, que a gente tem para os guias e condutores, ela prepara para fazer esse marketing digital que o Thiago está trazendo, essa postura de cultivar o cliente, o lead ali, para usufruir desse passeio presencial ali na frente? Bem, eu acredito que a formação tradicional aí, vamos colocar assim, a formação que já existe sem essas novas adaptações para esse cenário de pandemia, com toda certeza é uma formação que prioriza muito a questão da hospitalidade, né, e que traz aí a bagagem mesmo da profissão em sua essência, muito importante, né, e que, com toda certeza, é uma base que faz com que as pessoas tenham essa visão, por exemplo, que a gente percebe na fala do Thiago e do Fred. São falas conscientes de que precisa adequar para esse momento que está vivendo agora, né? Então, até o momento, né, como a gente não esperava uma situação como essa, é claro que por mais que tivesse aí na formação alguns tópicos, alguns pontos que realmente, né, se pensasse nessa questão do marketing como um todo e tudo que envolve essa questão do marketing, ainda assim, não só para a área de turismo, não só para os guias e condutores, mas de um modo geral para a maioria das profissões, né, e que estão agora nessa situação, quem estava preparado, né, para esse conteúdo digital, para essa questão tecnológica. Por exemplo, eu estou ministrando aulas remotas, né, sou professora no SENAC, e quantas coisas acontecem durante o período que a gente está ministrando aula, tanto do meu lado quanto do lado dos estudantes. Então, por isso que eu falei, né, no início, de que é uma antecipação, sim, dessa tecnologia, que já estava aí emergente, já era também uma situação de se pensar em alcançar alguns clientes, até a questão da acessibilidade, né, que eu acho que é um ponto importante, essa questão de se pensar nesse tour virtual acaba alcançando um outro público que até então, muitas vezes, a gente não conseguia chegar, ou não se pensava tanto, e a valorização para o presencial era muito forte, porque, sim, nós somos seres sociáveis, nós vivemos numa sociedade, a gente quer viver essas experiências ali, em loco, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas, em compensação, eu acredito que agora a gente dá uma sacudida, porque sai da nossa zona de conforto, e aí a gente começa a pensar assim, quais são os produtos, o que a gente precisa melhorar em relação à qualificação, o que a gente precisa atualizar nos cursos que já existem para essas áreas, né? Então, é um momento de reformulação como um todo, para nós, enquanto profissionais da área da educação, também estarmos atentos e preparar as pessoas, né, os profissionais que vão atuar nessa área aí. E também nada impede de que as pessoas que já estão atuando, né, que essas pessoas, elas se atualizem, né, a gente tem uma série de opções de cursos e a informação digital hoje ela é muito forte para nós, né, então, existe a informação, muitas informações, e por isso que é importante também pontuar que não é só ali colocar no Google e está tudo certo. E aí é que eu pontuo essa questão das parcerias com os profissionais que estão envolvidos na área, para a gente saber também filtrar o que nós podemos
buscar o que a gente pode aproveitar dessas informações, compartilhando, discutindo, e aí sim a gente cria conhecimento, e aí sim a gente consegue, com o compartilhamento dessas experiências e dessas informações, avançar do ponto de vista da formação profissional, para que estejamos preparados para quando essa situação não mudar, né? Eu não acho que a gente vai voltar para o que era antes. Nós estamos aqui num período de evolução, de adaptação, e como o Thiago falou, tem algumas pessoas que ainda não, acho que a ficha não caiu também, e tudo bem, cada um tem aí seu momento também, é uma coisa que foi difícil para todo mundo enfrentar, eu acredito que não deve estar sendo fácil para ninguém, cada um aí com seu grau de reflexão e de entendimento, mas pensando do ponto de vista profissional, né, a gente precisa efetivamente não ficar na zona de conforto e buscar parceria, buscar formação e buscar atualização para que a gente esteja preparado para o que está acontecendo. Se a gente senta, né, espera com a nossa formação em essência, o que nós já temos de conhecimento, que é muito importante, que é base para continuar, mas se a gente fica ali quietinho e esperando que tudo volte ao normal, para eu continuar fazendo o que eu fazia antes, esquece. Eu acredito que isso não tem essa possibilidade, né? Eu vou até já passar para você, Thiago, só para pegar aqui o gancho do chat do Júlio e da Júlia. Eles perguntaram sobre tour virtual e sobre inovação, e aí, ainda na fala da Elaine, que essa formação ela é contínua, né? Não é só a instituição que forma certificando ali o profissional, aquela transformação mais robusta que vem da hospitalidade. Mas aí, Thiago, por exemplo, o tour virtual. Pô, mas eu não sei gravar vídeo, eu não sei colocar na internet, eu não sei fazer esse formato. Tá cheio de informação na internet, igual a Elaine falou. Como que fica isso? Será que as pessoas estão de olhos fechados? Será que realmente não tem isso disponível? Como é que você vê isso, as práticas inovadoras e essa formação descentralizada, vamos dizer assim? Quando a gente diz de inovar, me remete muito à criatividade, né? A criatividade e a inovação, elas acabam caminhando bem em conjunto. E criatividade, ela, de certa maneira, não é criar do zero. Ela é você ter uma base e, através dessa base, você vai modificar isso. Então, o turismo virtual, por exemplo, é algo que já existe há muito tempo. Não é de hoje. Já existem vários estudos sobre isso. Só que qual que foi a grande inovação, por exemplo, nesse processo? A própria Secretaria de Estado lançou o Minas 360, que é uma forma da pessoa visitar a cidade através de um equipamento autoguiado. E aí, quando nós vamos buscar os estudos e fazer a criação, a gente observa que é uma boa ferramenta, promove o lugar, mas ela traz pouca autenticidade ou pouca interatividade. E aí, quando eu digo aqui, quando eu estou afirmando de passeios turísticos virtuais, eu estou dizendo da oportunidade de fazer isso mediado por um guia de turismo. E aí, essa mediação do guia de turismo, nós, numa sala como essa, eu apresentando para vocês os vídeos, as localidades, com uma curadoria que eu fiz, eu consigo mostrar para vocês um encantamento através de um olhar, que é um olhar interpretativo, que é diferente de uma ferramenta no qual a pessoa está à frente do computador manuseando. E isso não tem em lugar nenhum, explicando como se faz, como se cria, qual que é o procedimento para isso. Mas é, de fato, sim, uma junção de experiências. Então, por exemplo, para mim fazer um passeio, eu preciso de fazer uma roteirização. Então, existem formações, e até, por exemplo, quem é bacharel em turismo, passa por esse processo de formatação de passeios turísticos. Então, você formata, mas você não vai formatar num passeio numa dimensão presencial, que é de 4 horas ou de 8 horas, mas um passeio que vai durar 1h30, 1h15, né? Então, você tem algumas adaptações que, de fato, como a gente estava dialogando aqui, né, eu e a Elaine, e o Fred pontuando algumas coisas, o conhecimento se dá através do diálogo. Então, existe informação até demais, né, na internet. O importante é que nós precisamos de dialogar um com o outro. Olha, eu tenho essa ideia, como que eu posso melhorar isso? E
E dizem que mineiro é um pouco desconfiado, né? Então, muitos empresários, colegas não dizem. Então, segura as informações, fica ali quietinho, mas com isso também nos gera o conhecimento novo. Né? Não é necessariamente você vai compartilhar com alguém que a pessoa vai tomar seu lugar. Não, vocês dois vão crescer de uma maneira coletiva. Né? Eu acho que isso é o caminho. Porque é um espaço, e aí volto a dizer que o passeio virtual ele é um espaço de promover o destino, de promover as localidades e até um pouco do cuidado. A Priscila tinha colocado que ela está num lugar que é muito complicado, Santana do Riacho, ela se apresentou depois, fez uma pergunta sobre a segurança das pessoas, né? E eu imagino que tem dois tipos de clientes. Nós vamos ter, no pós-pandemia, um cliente que é o cliente tô nem aí, como o Fred disse, é aquele cliente, olha, eu não tô nem aí para a pandemia, eu não tô nem aí para nada, eu acho que isso é uma balela e nós vamos viajar. E tem aquele cliente que é também o cliente que é preocupado, ou seja, eu quero saber dos protocolos, eu quero saber da segurança e eu quero saber dos procedimentos adotados. E aí nós, como profissionais, temos que escolher qual lado nós vamos ficar. Eu tenho a opção de ir junto com o Tô Nem Aí, e aí eu vou atender todo mundo e posso causar isso um grande problema social e também local, na onde eu atuo, ou eu posso tomar todos os meus procedimentos de cuidado e aí investir nesse relacionamento que amplia e que pode, sim, não só fazer como marketing de destino, mas pode, sim, gerar recursos financeiros, né? Assim, se a agência de turismo e o município, a agência de turismo e o guia de turismo trabalharem em conjunto nesse processo de passeios virtuais, por exemplo, mediados, a agência pode intermediar para os clientes que ela já possui a venda desses passeios, ou seja, a agência ganha X, o guia de turismo, ele prepara o passeio e executa o passeio, e o município ganha com isso porque ele está sendo divulgado. E aí, dentro desse próprio passeio, pode vir, junto com a apresentação dos lugares, a apresentação dos protocolos que estão sendo adotados, os procedimentos que estão sendo feitos. Então, por exemplo, quando eu for falar sobre um ônibus ou dizer sobre um atrativo, eu posso dizer quais são os procedimentos que eles estão adotando para prevenir com capacidade de carga, ou seja, só pode entrar tantas pessoas em determinado dia, tem que se entrar de maneira espaçada de tempo, ou para os hotéis, nós vamos trabalhar com capacidade de 50%, só agendamento prévio, não vai ter atendimento no balcão. Então, são tipos de informações que nós conseguimos passar para o passageiro no turismo virtual, e a pessoa vai dizer assim, de fato, é uma possibilidade, porque nesse lugar está sendo tomado os devidos cuidados. Isso é claro, se for aquele cliente preocupado, porque eu não vou falar aqui do cliente que não está nem aí, porque eu acho que não é o meu foco e espero que não seja de ninguém que está nos assistindo e está aqui conosco. Queria só complementar, primeiro assim, eu achei muito bacana o que vocês falaram, né? Eu acho que tem muita linha. O que me preocupa quando você fala do cliente nem aí o outro, é quando eles estão juntos, né? Porque às vezes a gente pode pegar os dois juntos, e aí como você vai lidar com essa situação, né? Que eu acho que é complexo. E do tour virtual, uma informação interessante, a gente também está desenvolvendo tours virtuais agora. Eu tive uma decisão recente, eu vi alguns tours virtuais, até teve alguém que perguntou como que monetiza isso, né? Eu não sei por onde você está fazendo. No Rio de Janeiro, criaram uma plataforma chamada Virtual Tours. E daí hoje eles têm tours do Brasil inteiro, tem tours em inglês e português, né? De vários lugares do Brasil, não é só do Rio. Então você pode se inscrever lá, tem uma taxa e você pode fazer. Eu depois de ver muitos, a gente está desenvolvendo eu tive uma decisão, na verdade duas, de fazer um tour diferente. Eu quero fazer ele bem menor, assim, meia hora, e dividir, por exemplo, um city tour que eu faço na cidade de 4, 8 horas em 6, 7 tours, né? Porque daí eu posso vender pequenos pacotinhos, né? É uma promoção, quer dizer, o tour virtual ele vira uma promoção do destino, quer dizer, é fantástico. Dá para se correr atrás, né? Daí, usando a criatividade, a conexão de cada um, você pode correr atrás de patrocínio, de dinheiro, de investimento, né? Os tours virtuais hoje, eles têm um custo que começa a partir de R$10, R$12, né? Eles têm custos muito baixos para você participar. E um que eu decidi fazer, até como eu não sou mineiro, eu vou dividir o queijo, né? Que eu achei interessante, como o meu público é internacional,
eu acho difícil conseguir, porque eu vi alguns tours virtuais que eu acho muito legal, que o guia está ali, né? Tipo numa sala Zoom, uma sala do Google Meets, e você vai apresentando e o guia está ali, né? Respondendo as perguntas. Porém, eu pensei em fazer uma coisa, por exemplo, eu tenho um público muito específico holandês, né? Eu trabalho com desses 80% de gringos que eu atendo, basicamente 95% são holandeses. Eu resolvi me especializar, hoje eu falo holandês fluentemente, com isso eu peguei muito trabalho com holandeses, porque assim, acredite ou não, ali a oportunidade de negócio surgindo para essa pandemia. Existem no Brasil, acho que 5 guias brasileiros que falam holandês. Se tiver 5, eu acho que não chega a 5, credenciados, tá? Tem muito holandês que guia para grupo, mas daí eles não são guias, né? São só holandeses nativos. Então, vou fazer tours especializados em holandês, na língua holandesa, para pegar esse meu público, que ele nem chega a vir aqui. Porque quando eu trabalho com esse meu público, eu trabalho com uma das especialidades nossas, além da canastra, a vida silvestre, observação. Então, eu levo ele para o Pantanal, eu levo para o Amazonas, para a Amazônia, levo para lugares onde tem grandes animais, né? E a Serra da Canastra acaba sendo excluída, porque eles, infelizmente, a propaganda do Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem um potencial gigante. Eu trabalho com holandeses há 22 anos no Brasil, né? Só com um grupo de holandeses, e o roteiro é basicamente o mesmo, há 22 anos. É incrível. Os caras fazem os mesmos lugares. São lugares fantásticos, não tenho nada contra, mas assim, por que não encaixa? De vez em quando encaixa um Ouro Preto, mas assim, o Ouro Preto fica numa temporada, depois eles já tiram. Então tem alguns lugares que são destinos fantásticos que eles acabam não indo. E por que não tem esse conhecimento? Então acho que o tour virtual também é uma oportunidade de mostrar lugares que não são comuns, não são corriqueiros, para esse público de fora. E daí, para monetizar, eu vou fazer um jeito que talvez seja ousado, talvez não dê certo, mas eu estou acreditando, como o euro está 6,2, né? Qualquer gorjeta é muito boa. Eu vou pedir uma ajuda, não vou cobrar o tour. Eu vou como se fosse pedir uma ajuda, né? Porque a gente está sem trabalho, que a gente, né, não vai voltar à normalidade, oferecendo o tour. Então, eu vou dar alguma coisa, que é o tour, né? E vou deixar livre a doação. Que eu sei que para um holandês, por exemplo, doar 10 euros não é nada. E 10 euros são 60 reais hoje. Então, 10 euros para mim é fantástico. Talvez seja mais do que cobrar os 12 reais um tour virtual, né, que você ganha no volume. E talvez tenha algum holandês, algum cara que fique comovido e me dê 50 euros, né? Uns 50 euros, a gente já está falando uma quantia, já 350 reais, né? Eu não posso dizer se vai funcionar ou não. Eu tenho um amigo que fez no Rio e deu quase 6 mil dólares em um tour virtual grande do Rio, pedindo doações. Então, acho que é uma oportunidade, a gente vai, você já falou antes, que eu acho demais, é uma promoção do destino, né? Você está incentivando a pessoa aí, é que nem a gente fazer propaganda agora de comida, né? Cara, o cara não vai comer, mas ele vai dar aquela fome, né? Que ele vai procurar na geladeira qualquer coisa que seja parecido com aquele que ele viu. Então, eu acredito que é um jeito da gente incentivar. E hoje, o pessoal está na internet. Hoje, o que a gente tem para fazer é ficar em tour virtual, que a gente faz em tour virtual, não, desculpa, em reunião, ficar no Instagram, ficar no Facebook, ficar mandando no WhatsApp. Então, a gente está muito mais conectado, e com isso é uma oportunidade muito maior da gente chegar nessas pessoas. Então, eu acho que o tour virtual realmente é uma saída, não é a melhor, né? Como você falou, assim, a gente quer o tato, a gente quer as pessoas, a gente quer falar aquela brincadeira, né? Que todo guia é meio bobo, né? Meio brincalhão, faz uma... Ela não funciona, né? O timing é diferente, né? Quando você está no... Né? Eu faço uma brincadeira aqui, se a pessoa não está me escutando, às vezes ela não pegou, né? Então a gente tem que tomar um cuidado também, né, na produção desse material, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande. De novo, outra oportunidade. Eu acho que assim, não estamos felizes, porque a pandemia realmente, mas ela é para todo mundo, né? Não é que cai para a gente aqui em Minas Gerais, ou para nós brasileiros, caiu no mundo inteiro, está todo mundo sofrendo com isso. E a gente tem que se transformar, porque ficar do mesmo jeito não vai dar. Eu acredito que o normal, como a gente sabe que era o normal, até ele voltar vai demorar. E eu acredito que nesse meio tempo nós vamos se transformar, e eu acho que é necessário e vai ser muito positivo, né?
Fred, tem até eu queria só amarrar 3 pontos aqui que você falou que eu acho que são muito interessantes e o Thiago e a Elaine podem também participar muito bem, que é o seguinte, a estratégia de precificação mudou, né, radicalmente. A gente está falando de um mercado que não está limitado pela presença, então a gente entra naquela lógica da cauda longa da internet, né? Se você falar para 5 mil pessoas no mundo, é um grupão que se contribuir com pouco já é contribuir demais. E o terceiro ponto é, se você está falando de ecoturismo, como é que fica produzir esses passeios? Porque se você está em isolamento, mas o passeio que você vai produzir depende mais do espaço do que das pessoas no espaço, talvez seu mercado seja gigantesco agora para fazer esses passeios. Né? Então, Tiago, Fred, Elaine, quem quiser responder. Vinícius, eu acho que eu perdi a câmera, mas eu devo estar sendo audível, né? Eu Sim, acho que te ouvimos. assim, a natureza, né, o turismo de natureza, ele tem uma grande vantagem nessa pandemia, né? Eu moro numa cidade muito pequena, que apesar que o vírus está crescendo, eu tenho possibilidades na frente da minha casa de fazer um passeio num lugar que não tem ninguém, né? Então a gente o afastamento social faz parte do meu dia a dia, vamos falar assim, né? Então, filmar lugares de natureza, ele é muito bacana, né? Tem um programa da BBC, né, do David Attenborough, que é um grande, quem curte natureza já viu alguma coisa desse cara, que é um senhor, hoje ele está com acho que 90 anos, ele é um cara espetacular, e as imagens que esse cara capta é maravilhoso. Então, eu acho que assim, eu tenho amigos trancados em São Paulo desde março. Se mostrar uma moreira pro cara, ele já vai ficar louco. Então, eu acho que assim, é até mais fácil de cativar. É lógico que a gente tem que usar o que o Thiago falou, a criatividade, né? O nosso conhecimento para seduzir essa pessoa, porque não é fácil também, né? Você está longe, né? E você perde esse lance do presencial, que ele é muito importante, né? O guia é como um personagem, né? Que eu até brinquei no começo que eu gosto de ser um personagem, porque quando a gente é guia, a gente se transforma num grande personagem. A gente perde um pouco isso, porque é difícil você passar isso através do vídeo, através da informação, e normalmente você não vai estar. Quando você está viajando com o cliente vê a natureza e vê o guia, né? Ele vê os dois. Quando você está filmando, você não vai ficar toda hora na frente da câmera, porque senão o cara não vai estar vendo o que você vai estar mostrando. Então, em muitos momentos, no tour virtual, o que ele vai estar ouvindo é seu áudio. Né? Então, a gente perde essa parte visual, que também é muito importante. Né? Muitos de nós conseguem só compreender através da visão, né? do visual. Então, eu acho que é um desafio muito grande, mas eu acho que é um desafio que a gente tem que perder o medo, né? Vamos falar assim. Eu acho que não pode ficar estático achando que tudo vai voltar do mesmo jeito. A gente tem que levantar as mangas e partir para esse momento, né? Esse momento de inovação, né? Que ele não é fácil e ele vai ser diferente para cada um, porque cada perfil de agência, cada perfil de guia, ele é diferente. E aí também está a grande vantagem, porque daí você vai mostrar a sua qualidade. Com certeza, se você fizer um tour com o Thiago em BH e fizer um tour comigo em BH, vão ser 2 tours totalmente diferentes. Mas a gente pode mostrar as mesmas coisas. Mas eu tenho certeza que o jeito que o meu olhar e o olhar do Thiago vão ser diferentes. E isso é o que faz o guia ser especial. A mesma coisa num restaurante. Por que você come pizza num lugar e não come no outro? A pizza é igual. Tecnicamente, a pizza é massa, a pasta e o queijo, porque cada pizzaiolo tem o seu toque. Então, cada guia, né, e cada empresa, ela entrega o produto de uma maneira. Né? Então, acho que é a oportunidade também de se mostrar e falar isso que o Thiago falou, que eu achei muito bacana. O cara fazer o tour virtual com ele, falou: Thiago, eu quero fazer o tour com você. Você conquistou o cara, você ganhou o cliente. E o Sebrae fala muito isso, né, Vinícius? Eu já fiz a propaganda do Minas CC, vou fazer o Sebrae também, né? É muito mais fácil você manter o seu cliente do que você ganhar um cliente novo. Então, um cara que você ganhou, cara, você vai manter ele, o cara vai querer viajar para sempre com você. Eu tenho uma experiência, graças a Deus, de ter alguns clientes. Eu tenho um cliente que vem há 5 anos para Sacramento, né? Nem para Serra. Né? Então, é demais. Você ter um tipo de fidelidade dessa é muito bacana, porque às vezes o cliente vem para cá uma vez e depois ele quer conhecer outros lugares de Minas. Agora, se ele segue voltando, quer voltar comigo, quer conhecer mais lugares, é um sinal que eu ganhei esse cara de alguma forma. Então, acho que esse é o momento da gente conquistar mais uma vez o nosso cliente, com a nossa particularidade, com o nosso potencial, né? Mostrando o mundo do jeito que a gente vê, né?
assim, eu tenho uma visão romântica do turismo, que eu acho que assim, o guia de turismo, desculpa se eu falo muito, que eu acho que todo guia fala pra caramba, mas assim, eu vejo que as pessoas vêm para algum lugar, independente do destino, porque eles querem realizar um sonho. E a gente não sabe quanto tempo esse cara sonhou, quanto ele guardou de dinheiro para realizar esse sonho. E nós, como guias, somos o elemento fundamental para transformar esse sonho dele em sonho e não em pesadelo. Porque a gente sabe que um guia pode transformar uma viagem num pesadelo, né? Ou num sonho que o cara se sentiu nas nuvens. Então, essa é a nossa responsabilidade como condutores desses seres humanos aí que visitam os lugares diferentes. Eu acho que ele é muito importante. E está aí um momento de talvez a gente conseguir mostrar essa sensibilidade de longe. É um desafio, acho que não é fácil. A gente tem o desafio tecnológico, a gente tem vários desafios, mas eu acho que usando a criatividade, usando o poder que cada um tem do seu trabalho, né, que cada um tem, assim, né, eu acho que a gente consegue mostrar que a gente realmente tem um potencial gigante, né, não só em Minas Gerais, mas no Brasil a gente tem muito lugar para ser conhecido, né? A gente tem uma grande vantagem que ninguém vai viajar para fora com euro a 6,20, né? Só quem tem muita grana, então a gente vai perder. A gente tem uma grande oportunidade de mostrar o Brasil para esse pessoal que acha que o legal é a Disney, que o legal é Paris, sei lá. A gente tem muita coisa legal no Brasil para mostrar. Eu acho que aí está a oportunidade. Tá? Na verdade, é transformar a oportunidade, né, Fred? É pegar essa realidade que, assim, gente, de fato não é fácil e exige muita profissionalização, né? Eu acho que passar por um momento como esse é tomar decisões que elas sejam mais assertivas possíveis dentro daquele momento e utilizar dessas estratégias. E aí, quando você diz assim, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se o passeio virtual vai vingar ou se não vai, é testando que nós vamos saber. Então, é testando um modelo, testando outros formatos, a gente vai adequando e chegando num modelo não ideal é difícil, mas no modelo mais aproximado para esse período, para tentar pelo menos superar e passar um pouco dessa barreira, né? E um aspecto interessante que é a profissionalização, ela está muito ligada à formação. Então, não tem como você inovar ou trazer algo novo se você não muda a sua bagagem de conhecimento, se você não muda a sua forma de pensar, né? Então, assim, às vezes, nós que estamos no turismo, temos uma tendência muito grande a pesquisar muitas coisas do turismo ou a se especializar demais em uma área. E eu acho que, ao contrário disso, o que a gente tem que fazer é expandir um pouco esse horizonte, né? Pesquisar coisas ou buscar coisas que estejam um pouco fora desse eixo, porque dali é no outro que a gente vê como que nós nos organizamos, né? Como que nós trabalhamos e fazemos o processo de uma maneira diferenciada. Aproveitando aí um pouquinho, né, da fala dos meninos, o Vinícius tinha falado da questão da precificação, e aí essa semana em específico, né, eu estou participando do ciclo de capacitação de cultura e turismo do SESC, e ministrando um workshop sobre precificação. E é um momento, assim, muito, muito oportuno, porque de repente começam a surgir novos produtos e reinvenções aí, e como precificar, né? Como que a gente atinge esse público aí que foi comentado, por exemplo. E aí vem muito do que o Thiago acabou de falar sobre buscar outros conhecimentos e agregar na nossa bagagem, né? Ontem mesmo, né, eu vi até que a Priscila comentou aqui no chat, eu estava falando sobre o marketing de conteúdo, e esse marketing de conteúdo, por exemplo, né, já era aqui uma tendência de apresentar tour virtual e opções de gamificação, inclusive de destinos, como é o Play Natal, por exemplo, que você vai conhecendo os atrativos turísticos, as dicas, as gírias, a comida típica, e é muito do que o Fred falou, porque nesse momento as pessoas, a questão de relacionar do exemplo da comida foi excelente, né? Você come com os olhos primeiro, né? E você quer buscar aquela experiência realmente primeiro vendo.
E eu estava falando muito ontem no nosso encontro do workshop sobre esse perfil, esse novo cliente que está preocupado mesmo com a questão da biossegurança. Não, sabemos que tem um grupo de pessoas que está ok, não estou nem aí, mas... e aí eu fiz, inclusive, e veio uma questão de um dos participantes, que foi a utilização de máscara. A gente sabe, né, que na própria profissão, ali na hora da atuação do guia, é mais complicado, né, porque se é complicado para a gente andando normalmente no supermercado, para alguém que está falando, é mais difícil ainda, né, que está ali caminhando e mostrando, óbvio. Mas a gente precisa tentar se adequar, né? Se a gente pensar num público que está, uma hora vai passar, eu não tenho preocupação. Se a gente foca nesse público, a gente deixa de nos prepararmos, né, para um outro público, que é uma tendência, e aí não é eu que estou falando, né, é dentro dos estudos mesmo do pensamento do consumidor, do perfil desse novo consumidor aí, agora, mais do que nunca, né, a gente volta os nossos olhares para um perfil de consumidor, que vai ser um consumidor através desse momento que estamos passando. E aí entra também uma questão, não sendo pessimista, né, mas pensando também a longo prazo, é que até então a gente não pensava que pudesse acontecer alguma coisa e que fosse tão necessário, por exemplo, ter um conteúdo na nossa formação tão específico como o protocolo de biossegurança. E a partir de agora nós temos, né? E nós não temos só para passar esse período de pandemia. Nós temos como evolução. Então, isso vai permanecer. Do mesmo jeito que permanece dentro da nossa formação e que tem essa reinvenção e que a gente começa a se especializar também num novo produto, né, e pensar em precificar esse novo produto aí, por exemplo, de tour virtual, a gente pode pensar de uma forma, eu vi muito otimismo na fala do Fred, que é pensar assim, poxa, eu consigo também ter muita gente ali, né, se o meu grupo, se até então, e aí tem essa especificidade de Minas, de ser mais personalizado, né, de ser em grupos menores, se aí... se eu tinha 10 pessoas, um grupo de 10 pessoas ali para fazer o tour, agora eu posso ter 5.000, 10.000 pessoas. Isso também é uma possibilidade, né? E aí, dentro dessa questão mesmo do marketing de conteúdo, de pensar esse novo consumidor, também fala um pouquinho do que o Fred falou, a questão do dólar, do euro. Agora, conhecer quem está perto de nós, fidelizar os clientes que estão perto de nós, as pessoas estão ávidas por voltar a ter a experiência real, né? E aí, se a gente se dispõe, né, a estar preparado para receber essa pessoa de uma forma segura, com toda certeza, isso é muito mais do que 80% aí de caminho andado, para a gente conseguir se manter durante esse período que é muito complicado, que é muito delicado, do ponto de vista econômico também, né? Não, perfeito. Eu até quero colocar uma última pergunta rapidinho aqui, puxando para o Thiago, se vocês também quiserem participar, mas esse passeio virtual, essa precificação, a gente nunca pensa, né? Mas assim, se você inventasse um iPhone, que a gente sempre usa de exemplo, quanto você cobraria por ele? Então você está criando uma coisa nova. Precificar isso é difícil, né? Não é fácil. Você vai passar por essa dor, mas se você não passar, alguém vai passar antes. E aí, né, a competição está cada vez mais forte. E aí, Thiago, pensando o seguinte, Ouro Preto, né? Fred trouxe Ouro Preto, eu sou muito suspeito para falar de Ouro Preto, mas vamos lá. Será que a gente consegue ter pessoas cadeirantes visitando Ouro Preto? E como é que fica no tour virtual? Esse público que naturalmente é excluído, será que é um novo público nosso para o marketing digital? Será que a gente está pensando nessas pessoas, os condutores e guias que estão acostumados com as pessoas que estão caminhando sem nenhum tipo de apoio, de adaptação? Esse público, quem está olhando para ele? Será que as pessoas já estão pensando nisso? É interessante, Vinícius, que essas coisas elas vão emergindo dentro da própria prática. Uma vez que você tem uma guia especializada
em acessibilidade no Rio de Janeiro. E ela elaborou, por exemplo, um tour virtual no qual ela tem descrição de áudio, um intérprete de Libras, e ela mostra experiências no qual a pessoa pode fazer de maneira totalmente acessível no Rio de Janeiro, né? Um parque no Rio de Janeiro. Ou seja, isso é um formato que nunca se esperava de se fazer. Um público, por exemplo, no turismo que é extremamente difícil, são, às vezes, aquelas pessoas com mobilidade reduzida, idosos, igual você colocou, cadeirantes, mas aqueles que são residentes de casa, de lar de idosos, né, casas de residência terapêutica, porque nós temos que levar em consideração que devido a uma lei federal, vários lugares passaram a tratar vários tipos de pessoas através dessas residências terapêuticas. Então, as residências terapêuticas cumprem um papel muito importante na sociedade, e se você falar isso dentro do turismo, as pessoas falam, mas o que é isso? Como a residência terapêutica? Quem que mora lá? Como que a gente consegue trabalhar com esse público? E aí a gente começa a ver dentro dessa maneira virtual uma possibilidade de chegar em vários lugares, né? Em várias colocações, em várias regiões. Interessante também essa possibilidade de fazer algo familiar. Ao mesmo tempo que você atende muitas pessoas, você pode atender um grupo extremamente pequeno de um presente. Já imaginou? Olha, um presente de aniversário, no qual você elabora todo um passeio específico para aquela pessoa, ou seja, vamos passar por os pontos que você tem recordado, que você gosta, que marcou a sua vida, e aí nós damos essa apresentação num formato do turismo, mas personalizado para aquela pessoa, ou seja, não se diz muito da personalização dos roteiros, da personalização das atividades para um público específico. Por que não assim, né? Por que não fazer isso? E aí depois, quem sabe, presencialmente, você vai lá e leva as pessoas nesses pontos, né? Leva nesse aspecto junto, dialogando, ela contribuindo com a história dela e você dizendo da sua relação com o espaço, né? Então, aí abre-se, sim, um campo de muitas possibilidades. Queria falar duas coisas. Um, da precificação. A precificação acho que é um tema muito interessante, porque você tem dois momentos bem diferentes nessa mesma pandemia. Quando a gente fala de gestão de segurança, ela necessariamente, você necessita investir na sua empresa para você operar adequadamente. Isso vai gerar um custo maior para a sua empresa e isso não é segredo para ninguém, esse custo ele vai ser repassado para os nossos clientes. Então, nesse momento é delicado, né? Porque como que a gente vai fazer? Após uma pandemia, que está todo mundo sem dinheiro, você melhorou o seu atendimento, você comprou equipamentos de EPI necessários, e você vai aumentar o custo que você já tinha. Então, isso é um problema, né? Como que a gente vai passar isso? Isso é uma coisa que fez muito a gente pensar, opera ou não, porque para operar hoje, o meu custo operacional dentro do que eu vi, eu tenho que aumentar para ter a segurança necessária para o meu cliente. E isso eu vou aumentar o meu custo, que eu já trabalho com um público que tem um custo maior. Eu acredito que muita gente vai entender e outros não. Mas a gente tem outra coisa que a Elaine falou e é muito interessante. Por outro lado, uma precificação de um tour virtual, ele pode custar R$10, que é um preço acessível, mas você vai ter 5.000 clientes que você nunca vai pôr num ônibus, né? Então, é uma questão muito de pensar e ver os números. E o que você falou, por exemplo, de um cadeirante e tudo mais, é fantástico. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu gosto muito. Um é de museu, né? Você falou de uma experiência, Thiago. Eu vou dar uma experiência, não sei se vocês conhecem, na Holanda existe um museu que quando você entra nesse museu, está tudo absolutamente escuro. Você não enxerga absolutamente nada. E os guias que te conduzem são cegos. Então, o guia é um cego que vai te mostrar a visão dele. E ele vai te mostrar todas as obras de arte que estão lá dentro do ponto de vista dele, né? Então, é uma colocação que eu acho que nem sonha em chegar aqui no Brasil, mas eu acho espetacular isso. Imagina que legal, quer dizer, é o outro lado que você colocou. E eu vejo desse outro lado uma experiência que funcionou. Eu trabalho muito com observação de aves. E como eu vou levar o observador de aves nesse momento que está louco para ver um passarinho e está trancado em São Paulo, está trancado em BH?
O Avistar, que é o maior encontro de aves do Brasil, que acontece normalmente em São Paulo, ele normalmente faz saídas de observação de aves durante o evento. E o evento normalmente é em maio, e esse ano, né, como todos os outros, teve que ser virtual. Foi um sucesso, foi interessante. E eles tiveram uma ideia que foi fantástica e deu muito certo, que se chamou Janelives. O que é o Janelives? Se colocou comedores, em casa eu tenho um deles, comedores é o lugar onde se coloca comida para os passarinhos se alimentarem, e coloca uma câmera e deixa ao vivo. É uma live de passarinho. E esse Janelives deu tanto certo que está tendo uma vez por mês. Tem mais de 150 participantes, 200 participantes observando aves. E eu fazendo uma brincadeira, quando você vê uma ave pela primeira vez, se chama lifer, né? Quando você vê. E eu, pelo meu computador, eu consegui ver 12 lifers, 12 aves que eu nunca tinha visto, sentado em casa, vendo, né, numa tela de Zoom, onde eu via comedores em vários lugares do Brasil. Tinham 32 comedores em todos os lugares do Brasil. Então, olha que oportunidade fantástica. É lógico que ela não tem o mesmo impacto de você estar na natureza, você sente o cheiro, você ouve, mas você está na sua casa, tomando um cafezinho, né? Tomando, né? Se quiser tomar uma cachaçinha, do jeito que você quiser, observando aves. Tinha a ave da Colômbia. Existem programas já nos Estados Unidos que são permanentes. Em Londres você pode ver isso. Tem comedores que são filmados 24 horas, mas lá os caras são maníacos. Mas agora isso chegou no Brasil. Então o observador de aves, ele está indo observar aves de dentro da casa dele de São Paulo. E baseado nessa experiência, a gente fez o Aves da Minha Janela, em cooperação com o pessoal de Santa Catarina, que é um encontro de educação ambiental, né, para as crianças observarem aves da janela dela. Teve 300 participantes, né, e foram feitas fotos de passarinho de dentro de casa. Quer dizer, então, há possibilidades, dá para se fazer, dá para se comover, e tem pessoas que vieram me procurar e falaram, cara, agora quero observar aves. E o cara só viu aves de dentro da casa dele. Na minha casa, por exemplo, eu tenho sorte de viver num lugar com bastante natureza, eu fiz um catálogo de 91 espécies que eu vejo da minha casa. Então, é uma coisa assim, é acessível a todos vocês. Quer dizer, se abrir a janela e começar a prestar atenção, você vai ver os passarinhos, você começar a notar eles, e já é uma coisa que parecia totalmente inviável e impossível se você falasse disso comigo há um ano atrás. Você falasse, Fred, se a gente levasse o pessoal para ver as aves da sua casa pela internet, você está louco? Hoje é uma realidade. E as pessoas estão fazendo isso. Então, eu acho que é interessante, e daí eu misturei esse preço eu acho da precificação com a experiência, porque dependendo da experiência, dependendo como você vai entregar ela, a precificação ela pode mudar. É lógico que é difícil, né? Assim, porque, de novo, a palavra desafio, acho que tem duas palavras que eu gosto muito na pandemia, a paciência e o desafio, né? A paciência que não tem muito o que a gente fazer, o que o Thiago falou, será que a gente está pronto para operar em dezembro? Será que a gente vai operar em maio? Ou será que a gente só vai operar em 2022? Eu não sei. E hoje eu acho que ninguém pode dizer com certeza, né? Às vezes eles não acham a vacina desse negócio, e aí? Né? Então, isso é muito difícil. Então, a gente vai ter que se recriar, né? São desafios. A precificação realmente vai ser porque assim, como que eu vou ganhar o que eu ganhava antes? Porque eu não consigo cobrar a mesma coisa. Porém, de repente, eu tenho a sorte de ter uma rede de contatos bacana e fazer um tour que venha 5.000 pessoas, o que eu nunca faria num ônibus, nem num micro, nem num ônibus, num trem inteiro, eu ia colocar 5.000 pessoas. Então, é uma possibilidade, eu acho que assim, a gente tem que estar otimista nesse ponto, lembrar que é um desafio constante, porque não é fácil. Eu acho que ninguém, assim, a Eliane já falou isso, né? O Thiago, eu acho que você também, né, Vinícius? Assim, por mais capacitações que tem o Sebrae, que tem o Senac, que tenha todo mundo, a gente não sabia desse momento, não dava como prever. Então, ninguém estava preparado e a gente tem que se preparar agora, o momento que a gente tem agora. Só que a gente tem tempo de sobra, né? E temos que tentar recriar alguma coisa dentro do que a gente com propósito, que eu acho que é bonito, né? Assim, com propósito da sua empresa, com propósito do que você... Porque cada empresa, de novo, aquele exemplo que eu falei, eu e o Thiago, né? Com certeza o tour vai ser totalmente diferente. Não sei se é melhor ou pior. Talvez para uma pessoa seja melhor o do Thiago do que o meu e vice-versa, porque daí é gosto, né? A pizza de mussarela, né? Tem gente que gosta, tem gente que prefere um 4 queijos.
não tem uma melhor ou pior, gosto né, é muito pessoal. Então, acho que assim, é um momento, é desafiante, mas tem muitos exemplos bacanas, né? Olha esse exemplo da Holanda, que eu acho espetacular, né? Sem você ver, você vai no museu sem ver. Os museus estão fazendo também virtual, né? Você pode ver as obras de arte. São Paulo teve isso. Eles estão fazendo até drive-thru, né? Não sei se vocês já viram. Tem museu que está fazendo drive-thru. Você anda e as imagens são projetadas e os carros vão andando. Então você tem a sensação que você foi para o museu, né? Mas você está trancado dentro do seu carro, ali isolado. Assim, são ideias criativas. Eu acho que voltou o drive-thru, né? Tem gente fazendo drive-thru de novo, uma coisa da década de 60, estão fazendo shows pelo carro, você fica dentro do carro vendo o cara. Então, assim, são possibilidades, né? Ô, Fred, é muito bom ouvir você falar essa questão relacionada à precificação e essa questão de novas experiências e as possibilidades, né? Justamente porque dentro desse workshop que eu estou essa semana, enquanto eu estava preparando o material e estudando sobre isso ficou muito forte para mim, né? E escutar quem está efetivamente aí na prática, né? Que está realmente a pessoa que tá dentro e pensando nessas possibilidades de atuação enquanto profissional, da prática mesmo, né? Aproximar quem está aqui, que está aqui na docência, de quem está na prática, é sensacional. É muito bom ter te ouvido falando isso, porque eu tenho conversado muito sobre isso, né? Sobre essa questão da precificação ter ficado ainda mais delicada. A gente já sabe que é delicado, porque quanto mais a gente personaliza, a gente sabe que facilita, porque a gente sabe quem que é o nosso público ali, né? A gente sabe em quem nós estamos chegando. Mas na área do turismo, você sabe muito bem disso, é uma questão muito complicada, a questão da precificação, das resistências de última hora, para quem trabalha com guia, né, como condutor, para o agenciamento aí, e pensar nessa precificação hoje, para a nossa realidade, para o que está acontecendo, e também a longo prazo, porque nós não sabemos quando que isso vai acabar, e quanto isso tudo tiver um pouco mais controlado, equilibrado, e aí sim a gente poder voltar aí a fazer algumas práticas nessa área de turismo, de guia, de condução, aí sim a gente precisa reformular também, né, esses preços, porque provavelmente a gente não vai ficar operando com o mesmo número de pessoas, possivelmente, ainda que tenha vacina, inclusive, né? E aí é o momento da gente buscar essa questão da experiência e agregar valor efetivamente para o que nós estamos oferecendo, para que a gente consiga também se manter do ponto de vista financeiro, né? E aí foi muito bacana a sua fala, justamente porque não é fácil, assim, né? Em nenhum momento eu estou falando que é fácil, muito pelo contrário, é um momento que fica desconfortável até, né? Para quem está aí na linha de frente, para quem precisou, por exemplo, não optar por não conduzir nesse momento, por não atuar, é delicado, mas aí tem o ponto de vista dessas ideias criativas. E isso é muito enriquecedor e isso traz muita esperança para a gente, né, enquanto profissional. O Vinícius até falou uma coisa que eu acho que é uma oportunidade de negócio. Até eu fiquei muito feliz, viu, você me trouxe uma ideia legal. Quando você fala do cadeirante, das pessoas com dificuldade de acesso, que eu ia responder também, é uma oportunidade gigante para a gente atender esse pessoal. Né? Porque, assim, a gente aqui na Canastra, eu sempre vi uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhar com cadeirante, porque aqui não tem a estrutura necessária, muitas das estruturas são terceirizadas, né, dentro de um parque nacional, não tem o que fazer, né? E eu viabilizo um cliente, e talvez com essa ideia virtual, é lógico que não é a mesma coisa, mas a gente abre um caminho, você pode abrir uma agência para atender, ver o Parque dos Sonhos, né? Que é um cara, para quem não conhece, o Parque dos Sonhos fica em Socorro, foi um empresário que teve uma ideia de trabalhar com o público com problemas, deficiências visuais, físicas, né? E hoje ele tem 4 ou 5 hotéis focados nesse público, guias e monitores especializados para esse público, e ele entendeu o seguinte: é um mercado gigante, porque assim o cadeirante ele não viaja sozinho, ele
tem que ir com a família, ele tem que ir com alguém ajudando. Então, esse cara, ele criou um público que não existia no Brasil antes. Esse cara está lotado o ano inteiro. E é uma coisa que a gente não, né, nunca ninguém, pela dificuldade que tem, técnicas, dificuldades logísticas, muita gente acaba operando menos com essas pessoas e que talvez são as pessoas mais carentes no ponto de vista de conhecer. Imagina um cadeirante, uma pessoa que é talvez tetraplégico, que não tem nem a condição assim de fazer uma viagem na natureza, e de repente a gente levar ele através dos tours virtuais para uma cachoeira, observar uma ave e fazer uma coisa mais assim, eu acho que é uma oportunidade fantástica. Daí vem de novo a palavra, né, chave, o desafio. Como que a gente vai cobrar isso? Será que eu vou conseguir cobrar 100? Vou cobrar 20? Ou vou cobrar 1.000? Né? Qual que é o preço? Qual que é o preço justo dessa experiência? Daí eu acho que é a resposta mais complexa, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de trabalho fantástica. Vou até trabalhar nesse tema, viu, Vinícius? Assim, eu achei muito bacana, porque eu acho que é um momento fantástico para isso, né? E hoje nós estamos todos trancados, né? De alguma forma, né? Então é como muitos deles se sentem a vida toda, né? Eu tenho um tio que não caminha, que não anda, que ele está sempre em casa. Imagina que legal você proporcionar essa experiência dele viajar para lugares que ele nunca teria condições, tanto financeiramente quanto de locomoção. Então, acho que é uma oportunidade de negócio espetacular. Bom, pessoal, eu estou muito triste de falar o que eu vou falar agora, mas a gente tem que encerrar, né? Eu consigo ouvir aí as 38 pessoas que estão participando com a gente falando, porque infelizmente a gente já tinha programado para encerrar por volta desse horário. Até agradecer, Elaine, por ter estendido um pouquinho o horário programado para participar com a gente. É um debate que não ia acabar amanhã, né? A gente tem muita coisa legal. Vocês três têm muito a contribuir. Nós, como Sebrae, gostaríamos muito de contar com vocês em outras ocasiões. Acredito que todos os nossos parceiros, a Secult, a Ficomércio, o próprio Senac, o pessoal das instâncias de governança, né, a Ficitur, todos nós queremos contar com a participação de vocês. E aí eu vou passar a palavra para vocês três para se despedirem, né, nesse momento e fechar as falas de vocês, por favor, na ordem que acharem adequado. Não sei se eu já falei muito, eu vou começar para já terminar, né, para parar de falar logo. Não, eu queria agradecer mais uma vez o Sebrae, eu fico muito feliz, assim, fiquei muito feliz de fazer parte. Muito obrigado, Thiago e Elaine, também pelas contribuições. Eu acho que a gente cresce muito, né, ouvindo. Eu acho que esses momentos são muito gratificantes, né, porque a gente escuta, a gente ouve outras ideias. A gente vê que às vezes a gente está na linha certa mesmo, a gente vê, olha que legal, não tinha pensado nisso. Então é muito gratificante. Eu vi algumas perguntas aqui, o pessoal perguntou, eu dei uma lida enquanto vocês estavam falando. A gente quer responder todo mundo, eu acho que é difícil, né? Eu tenho dificuldade, eu trabalho muito na natureza, então às vezes eu tenho muita dificuldade de ficar tão conectado assim em aparelhos, né? Eletrônicos, celular, isso tudo. Mas é uma nova adaptação que eu tenho, assim, né? Então às vezes eu quero responder todo mundo, é difícil. Então eu queria parabenizar, né, os três, todo mundo que participou, o Sebrae, agradecer o Sebrae pelo convite, a Secretaria de Turismo, que também me fez o convite, eles me ligaram, muito obrigado. Muito bacana fazer parte assim desse grupo, pode contar com a gente em outras discussões, outros debates. Estou super aberto, acho que o momento é esse, a gente trocar ideias e aprender, né, o novo começo, sei lá, tudo novo de novo, né? A gente tem muitas coisas novas para viver, então acho que a gente tem que pegar essas novas ideias e seguir. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado a todos que participaram. E gostaria de agradecer também pela oportunidade. Nesses momentos mesmo de troca, né? Enquanto a gente está estudando, quando a gente está lendo e às vezes acompanhando um pouco de longe, sem essa interação, sem essa parceria, é difícil a gente realmente construir conhecimento e a gente processar melhor tudo o que está acontecendo. Então, com certeza foi muito bacana, passou muito rápido. Espero que a gente tenha outras oportunidades para compartilhar novamente, que é um tema muito, muito pertinente. A gente sabe o tanto que a área do turismo tem sentido essa questão toda que estamos passando. Então, quanto mais parceria, quanto mais diálogo aí entre os parceiros, melhor. Muito obrigada pelo convite, né, pelo Sebrae, obrigada pela participação dos meninos também contribuíram muito para mim,
E obrigada também pela participação aí do pessoal que está nos assistindo. Muito bem, Elaine, aproveito para agradecê-la também, né, por essa oportunidade de partilhar com você aqui esse espaço, o Fred também, nosso grande parceiro aí de Sacramento, sempre estando juntos aí, trabalhando sempre junto quando possível, o Vinícius, que nos acolheu muito bem aqui nessa nossa atividade de hoje. Eu queria agradecer também a todos que estão presentes, mandar um grande abraço para os semeadores, vários estão aqui, né, nesse espaço, como também os dirigentes do sindicato dos guias de turismo de Minas Gerais, que também aqui estão muitos colegas guias que fizeram presença para entender um pouco desse momento e como a gente precisa de se inovar, né? Estamos passando por um momento difícil, mas, como eu disse, estamos passando, né? Então, é passageiro, isso vai passar, e eu espero que a gente, nessa tarde aqui, né, finalzinho, início de noite, a gente tinha discutido um pouco e aprendido um pouco também sobre esse assunto tão pertinente, como inovar e como trabalhar um pouco com as experiências no nosso trabalho de guia de turismo e também de condutores. Fantástico, Thiago, obrigado. Eu, falando pelo Sebrae, mas falando também pelo Vinícius, né, eu quero agradecer a participação de vocês três, né, Elaine, Fred e Thiago. Quero agradecer também as pessoas que participaram conosco, os nossos parceiros. Então, um agradecimento para a Secretaria de Estado de Cultura, um agradecimento para a FEComércio, um agradecimento para o Senac, para todos os circuitos que participaram, para a FECitur. Sintam-se todos alcançados, né? Não dá para a gente citar o nome de todo mundo. Nós vamos continuar as discussões. Ótimo que o programa não deixa a dever em nada, né, a qualidade dos convidados. A gente tem feito com muito carinho essa seleção entre todos os parceiros, então acredito que assim, só vai melhorar a cada edição que a gente gravar. O link está aqui em cima do chat, para quem quiser participar do Capacita, é só colocar o seu e-mail, a gente vai enviar os conteúdos para vocês. Essa gravação vai para o YouTube, então, encerrado o evento, já começam a trabalhar em cima da conversão desse vídeo para ele ficar disponível para todo mundo. Claro, não vai ter participação no chat, a interatividade a gente perde, mas o conteúdo fica registrado. Recomendo que todo mundo assista de novo para pegar os detalhes, porque os três deram uma aula, ou melhor, 3 aulas, né, no mínimo, com uma série de assuntos, detalhes muito específicos, dicas, exemplos. Então, assim, muito obrigado. É uma experiência única. Posso dizer para vocês, assim, que em escala nacional, pelo menos dentro do Sebrae, aqui em Minas, a gente está fazendo história, a gente está trazendo diversos entes para discutir. Então, Minas Gerais, de novo, saindo na frente, é um orgulho para todos nós poder participar disso. E, bom, esperamos as próximas edições, contar com a presença de todos que aqui estão, seja falando, seja ouvindo, seja perguntando, no papel que puder. Então, pessoal, muito obrigado, desejo uma ótima noite a todos vocês e nos vemos na próxima edição. Um abraço. Maravilha.